Os fariseus, no fermento deles, eles tinham 3 coisas. Escute bem. Os fariseus, no fermento deles, eles tinham 3 coisas. Se vocês analisarem bem a Bíblia. Diga comigo: formalismo, hipocrisia, religiosidade cega e legalismo. Olha o tanto de pecado que tinha nos fariseus. Eu não sei se dá para o irmão anotar para ele botar aí para vocês. Fermento dos fariseus, formalidade hipócrita. Ô irmão, quando eu leio isso aqui, eu vou mostrar a formalidade. Coloca aí Mateus 15. Primeiro, formalidade. Digam comigo, formalidade. Vamos lá. Eu vou mostrar isso aqui dos crentes, eu vou fazer do jeito dele. Então chegaram aos pés de Jesus. Quem foi que chegou aos pés de Jesus? Vamos ler? Vamos ler rápido. Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Sim. Por que transgridem os teus discípulos? Eles chegam para Jesus. E dizem assim: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Olha o que eles foram perguntar. Vai. Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos. Sim. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Vai. Ele, porém, respondendo, disse: Para aí, agora. Vocês estão vendo a cara de pau? Vocês estão vendo a hipocrisia. Eles foram falar isso aqui para quem? Vamos lá, igreja. Foram falar para quem? Para Jesus. E quando eles foram falar para Jesus, escute que Deus vai falar fortemente com a gente sobre isso aqui. A igreja está cheia de irmão que quer dar lição de moral no outro, mas ele não presta. É uma hipocrisia, e outra é uma hipocrisia cheia de formalidade. Por que os teus discípulos transgridem a nossa tradição dos anciãos? Quem eram os fariseus? Foi essa a pergunta do pastor. Irmãos, Jesus vai bater, escute bem, para nunca mais vocês esquecerem. Os fariseus não eram um grupinho velho à toa. Lá pelo período, lá pelo 5º século, se vocês atentarem bem para essa particularidade histórica, lá pelo 5º século antes de Cristo, nós temos o 2º templo. Os irmãos sabem que os persas dominaram, veio o período de Esté, e aí vem o Esdras e começa a valorizar a Torá, fecha o cânon do Velho Testamento, e vocês sabem que durante esse período do cativeiro, ficaram fora da sua terra, perderam a sua origem, perderam o seu idioma, foram tentando resgatar. Aí depois da Torá, que Esdras faz todo aquele trabalho, surgem os fariseus, ligado aos costumes. Só que os fariseus, eles se levantaram para preservar a lei e criaram, além da lei, as suas tradições religiosas. Olha como isso é interessante. Depois que eles criaram, eles foram se fortalecendo. Porque você vai ter o período helenista, quando Alexandre o Grande, 330, 333, ele começa a expandir o império, a cultura helena começa a dominar. A cultura helena se espalha. E a cultura helena, ou grega, ela era liberal. Os fariseus, então, começaram a bater de frente com a cultura helena, preservando a Torá, preservando a lei e as suas tradições, não aceitando os costumes dos gregos. Começaram bem. Foi isso aqui que o pastor Alex perguntou. Pastor, mas teve isso? Escute, eles começaram bem, defendendo, zelando a tradição. Eles eram zelosos ao extremo da lei. Ao extremo. Eles tinham a lei escrita e também criaram a lei oral, que eram os ensinos dos anciãos, que igualavam no mesmo nível da Torá, da lei escrita.
eles passaram a ser vistos pelo povo como os defensores da lei. E como eram rígidos, o povo começou a admirar. Admirar a postura, admirar o comportamento, admirar a fala, porque eles eram os separados. Separados, Hassidim, quer dizer que eles eram como os santos modelos. E eles começaram a interpretar a lei escrita e criar muitos detalhes para a lei escrita. Coisa que não tinha na lei escrita, eles inventaram. Na intenção de preservar a Torá. No período dos Macabeus, se vocês analisarem, 136, lá naquele período interbíblico, eles se tornam ainda mais fortes. Então, quando Jesus chega, os fariseus não eram um grupinho. Os fariseus não eram um povinho. Os fariseus eram o povo mais forte da época. Era, Luiz Fernando. Os fariseus eram um grupo tradicional que todo mundo respeitava. Era tão santo que quando ele chegasse na casa de uma irmã, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, aí a irmã dizia, o senhor quer um copo d'água? Ele disse, me dê. Aí quando ela vinha com água, ele tirava o lenço do bolso e bota água, irmã, para coar a água, porque ele tinha medo de um mosquito ter caído dentro do copo ou da água. Ele coava. Aí Jesus vai bater de frente. Então escute bem, esse grupo era forte demais. Nós tínhamos, eu não vou falar dele hoje, nós tínhamos, iam comigo, só para memorizar, essênios. Vamos lá, quem está no culto bem forte, essênios, zelotes, saduceus e os fariseus. Mas dentre esses, o mais zeloso com a lei, quem era? Eram os fariseus. É 11:39 de Lucas. Escute aqui. Nós vamos já botar lá. Escute aqui. Esses grupos, isso aqui é muito interessante vocês analisarem. Quais foram os grupos que eu citei? Vamos lá. Vamos começar. Fariseus, essênios, zelotes e saduceu. Agora eu quero ouvir só vocês dizer bem forte. Chafurdado tudo aí. Por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Escutem. Porque cada grupo desse aqui, escutem essa, cada grupo desse aqui, na Palestina, representava as divisões dentro do judaísmo. Ou seja, quando Jesus Cristo chegou, já tinha um monte de outros tipos de congregações e outras lideranças. Os fariseus eram o primeiro grupo tradicional. Os saduceus, nós vamos falar dele, era um grupo que era interessado mais na política. Os saduceus gostavam da política, mas eles priorizavam o lado religioso. Os essênios não gostavam de estar no meio do povo, é daquele tipo de crente que diz, eu não preciso ir para a igreja, eu assistindo minha televisãozinha aqui em casa, e glorificando a Deus, eu estou crente. Eles ficavam em cavernas, não queriam manter contato com ninguém, as escrituras deles eram os rolos do Mar Morto. Os essênios queriam ser mais santos do que todo mundo. Tem crente que é essênio. Então, quando Jesus chega, tem os essênios, tem os fariseus, tem os saduceus. O que eram os saduceus? Saduceu não acreditava. Olha, no tempo de Jesus, esse negócio que tu vê na internet, eu não creio na Bíblia, eu não creio em anjo, eu não creio no diabo, eu não creio em visão. Quem dos dias de Jesus era assim? Os saduceus. Saduceu não acreditava em juízo final, não acreditava em ressurreição, não acreditava em vida após a morte. Eu vou falar dele depois, era o grupo racionalista. Os zelotes era grupo de judeu, mas era um grupo que tinha esperança, que não se juntava ao poder romano e abertamente era contra o poder de Roma. Cada um andava com um punhal e com uma faca. Na hora que via um romano, queria matar. Entenderam? Foi no meio desse cenário,
foi no meio desta situação, foi no meio dessa luta que apareceu Jesus. Apareceu Jesus. E quando Jesus aparece, escutem essa. Quando Jesus aparece, Jesus vai bater de frente com todos estes grupos. E Jesus prega a parte dele. E Jesus fala a parte dele. Olha aí, o irmão colocou.